Constantino, conhecido como o Grande e uma das figuras mais marcantes da história do cristianismo, embora sua verdadeira relação com a fé cristã ainda seja motivo de debate entre historiadores. Como o primeiro imperador romano a adotar publicamente o cristianismo, ele transformou o destino de uma religião atintal perseguida. Em 313, por meio do Edito de Milão, garantiu liberdade de culto aos cristãos, encerrando os séculos de repressão. Além disso, convocou o Concílio de Nicéia em 325, um marco na organização da Igreja, onde se definiram dogmas fundamentais e, segundo algumas versões, até mesmo os livros que comporiam a Bíblia. Fundou Constantinopla, a nova capital do Império, e recebeu o batismo apenas em seu leito de morte. Mas será que sua conversão foi genuína ou apenas uma estratégia política? Muitos especialistas questionam a sinceridade de Constantino. Para alguns, ele enxergou no cristianismo uma ferramenta poderosa para unificar um império fragmentado, evitando divisões internas. Outros argumentam que sua adesão à nova fé foi superficial, um cálculo para fortalecer seu poder. Embora tenha promovido a construção de igrejas, como a Basílica de São Pedro em Roma, e restringido cultos pagãos, manteve práticas tradicionais durante boa parte de seu governo, até renunciar ao título de Pontífice Maximo, cargo que os imperadores romanos ocupavam como líderes da religião paga. Ele demonstrou ambiguidade em suas convicções. Sua conversão oficial teria ocorrido por volta dos 40 anos, quando atribuiu suas vitórias militares a protecal do deus cristão. No entanto, adiou o batismo até os últimos momentos de vida, prática comum entre aqueles que buscavam purificar cal antes da morte. Há relatos de que desejava ser batizado no Rio Jordão, seguindo o exemplo de Jesus, mas a urgência de sua condical impediu que o plano se concretizasse. Esse atraso reforça a ideia de que sua fé era mais conveniência do que devocar. A vida pessoal de Constantino também foi marcada por controvérsias. Ele ordenou a execução de seu filho primogênito, Crispo, e de sua segunda esposa, Fausta. Crispo, fruto de seu primeiro casamento com Minervina, era um comandante respeitado e governou regiões importantes do império. Sua morte repentina, por envenenamento, chocou a todos. Pouco depois, Fausta, filha do imperador Maximiano e mãe de seus 3 filhos que o sucederiam, foi morta em um banho escaldante. Ambos foram vítimas da Damnatio Memoriae, uma condenação que apagava seus nomes de registros e monumentos. As razões para as execuções nunca foram esclarecidas, mas especula-se que Fausta teria acusado Crispo de assédio, levando Constantino a agir com violência. O casamento com Fausta foi estratégico. Após abandonar Minervina, Constantino se uniu a ela como parte de um acordo político que consolidou seu poder durante a tetrarquia, sistema que dividia o governo romano entre 2 Augustos e 2 Cesares. Fausta desempenhou um papel crucial ao denunciar um plano de seu pai, Maximiano, para assassinar Constantino, garantindo assim a lealdade do marido. Apesar de ser nomeada Augusta em 323, sua influência não a protegeu da ira imperial quando surgiram suspeitas de traição. Constantino deixou um legado complexo. Para a Igreja medieval, ele foi um modelo de virtude, enquanto governantes seculares o viam como símbolo de legitimidade imperial. Com o Renascimento, porém, sua imagem foi reavaliada à luz de novas fontes históricas, que questionaram sua devoção cristã. Embora tenha impulsionado o cristianismo como religião dominante, suas ações revelam um homem pragmático, disposto a usar a fé como instrumento de poder. Sua vida, repleta de contradições, mostra como política e religião se entrelaçaram para moldar o futuro do Império Romano e da própria cristandade. Tetrarcas propôs que Constantino assumisse o título de César, enquanto ele próprio e os demais governantes mantivessem a posição de Augustus. A manobra, porém, não foi suficiente para evitar a fragmentação do poder. Constantino, então com 32 anos, recusou a oferta e marchou com suas tropas em direção à Itália, decidido a consolidar sua autoridade. Seu primeiro grande desafio foi enfrentar Maxencio, filho do ex-imperador Maximiano, que havia se autoproclamado governante em Roma e controlava a Península Itálica, e o Norte da África. A campanha militar que se seguiu revelou não apenas a habilidade estratégica de Constantino, mas também sua capacidade de explorar símbolos religiosos em benefício próprio. Antes da batalha decisiva contra Maxencio, travada às portas de Roma no ano 312, Constantino teria tido uma visão. No céu, uma cruz luminosa apareceu com a inscrição Inox signo vinces, com este sinal venceras. Embora historiadores debatam se a visão foi um fenômeno real, uma alucinação ou uma estratégia propagandística, o fato é que Constantino ordenou que seus soldados pintassem o símbolo cristal em seus escudos. A vitória, na Ponte Milvia, onde Maxencio morreu afogado no rio Tibre, consolidou seu domínio sobre o Ocidente e marcou um ponto de virada na relação entre o Império e o cristianismo. A aliança com Licinio, o outro Augusto do Oriente, selada pelo casamento deste com a meia-irmã de Constantino,
Flávia Júlia Constância parecia garantir a estabilidade. No entanto, a paz durou pouco. Em 313, os dois imperadores promulgaram o Edito de Milau, que concedia a liberdade de culto aos cristãos e devolvia os bens confiscados durante as perseguições. Embora o Edito Nau tenha tornado o cristianismo a religião oficial do império, ele representou um marco na tolerância religiosa e um reconhecimento tácito de sua crescente influência. Para Constantino, o gesto era também uma forma de unificar o império sob um símbolo comum, capaz de transcender as divisões regionais e culturais. A ruptura com Licínio veio em 324, quando este, após uma série de conflitos internos, passou a perseguir novamente os cristãos em suas províncias. Constantino, já consolidado no Ocidente, viu nisso uma oportunidade para expandir seu poder. Após duas batalhas decisivas, em Adrianópolis e no Helesponto, Licínio foi derrotado e executado, deixando Constantino como o único governante de um império romano reunificado. A vitória não foi apenas militar, mas também ideológica. Pela primeira vez, o imperador governava sob a bandeira de um deus único, ainda que sua devoção pessoal permanecesse ambígua. A fundação de Constantinopla, em 330, foi o coroamento dessa nova era. A cidade, erguida sobre o antigo assentamento grego de Bizâncio, foi planejada como uma nova Roma, mas com uma identidade distinta. Enquanto Roma permanecia ligada às tradições pagas e ao Senado, Constantinopla nascia como um centro cristal, com igrejas monumentais e uma administração reformada. Constantino transferiu para lá a capital imperial, sinalizando que o futuro do Império não estaria mais ancorado no passado, mas em uma nova síntese entre poder político e fé. A escolha do local não foi aleatória. A posição estratégica entre a Europa e a Ásia permitia controlar as rotas comerciais e militares, além de servir como um bastião contra as ameaças dos povos germânicos e persas. Mesmo assim, a relação de Constantino com o cristianismo continuou sendo objeto de controvérsia. Ele só foi batizado em seu leito de morte em 337 por Eusébio de Nicomedia, um bispo de tendências arianas. Alguns historiadores argumentam que a demora foi uma estratégia para manter sua autoridade sobre todos os súditos cristãos, ou não, enquanto outros veem nisso um sinal de que sua conversão nunca foi completa. O que não se pode negar é que suas acordos, desde o Edito de Milau até a convocação do Concílio de Nicéia em 325, moldaram o cristianismo como uma força institucional. O concílio, que reuniu bispos de todo o império para definir dogmas fundamentais, como a natureza de Cristo, foi o marco na centralização da Igreja e na sua aliança com o Estado. A morte de Constantino, em maio de 337, deixou um legado complexo. Seus filhos, Constantino II, Constâncio II e Constante, herdaram um império dividido, mas unificado sob a egíde do cristianismo. A dinastia que ele fundou, embora breve, inaugurou uma nova era na história romana, onde a religião deixou de ser apenas um instrumento de poder para se tornar um pilar da identidade imperial. As contradições de Constantino, o guerreiro que usou a cruz como estandarte, o político que promoveu a tolerância mas não hesitou em eliminar rivais, o imperador que venerou o solo invictus mas construiu igrejas, refletem as tensões de um mundo em transformação. Nele, o pragmatismo e a fé se entrelaçaram de tal forma que, séculos depois, ainda é difícil separar o homem do mito triunfante em Roma, consolidando seu domínio sobre o Ocidente. A Batalha do Ponte Milvio não foi apenas um confronto militar, mas um ponto de inflexão simbólico. Ali, o destino do Império Romano e o do cristianismo se entrelaçaram de maneira irreversível. Magencio, ao abandonar as muralhas da cidade para enfrentar Constantino em campo aberto, cometeu um erro estratégico que custou caro. Seu exército, embora numeroso, foi superado pela disciplina das tropas constantinianas e, segundo as crônicas, pela intervenção divina que o próprio imperador afirmava ter recebido. A derrota de Magencio foi completa. Durante a retirada desordenada, o próprio imperador caiu no rio Tibre, afogado sob o peso de sua armadura. Seu corpo foi recuperado no dia seguinte e sua cabeça, decepada e exibida em uma lanca, tornou-se um troféu macabro que Constantino enviou a Roma como prova de sua vitória. A cidade, que a Atental resistira sob o jugo de Magencio, abriu-lhe as portas sem resistência. A plebe, que antes apoiara o rival, agora aclamava Constantino como libertador, enquanto a guarda pretoriana, outrora leal a Magencio, foi dissolvida, um gesto que marcava não apenas o fim de uma era, mas o início de uma nova ordem. Avisal que Constantino alegou ter tido às vésperas da batalha, fosse ela um sonho, uma aparical ou uma estratégia política calculada, transformou-se em um dos episódios mais debatidos da história antiga. Para os cristãos, tratava-se de uma confirmação divina da proteção de Deus sobre o imperador,
para os céticos, um artifício retórico para justificar uma conversão tardia, o que não se pode negar e o impacto prático daquele momento. A partir de então, o símbolo do crismon, a combinação das letras gregas Xi e Euro, iniciais de Cristos, passou a adornar os estandartes e escudos do exército constantiniano, sinalizando uma aliança entre o poder imperial e a fé cristã. Eusébio de Cesareia, em sua segunda versão dos fatos, não apenas reforçou a narrativa da visão, mas também a vinculou a uma promessa de vitória. Segundo ele, Constantino teria ordenado a seus soldados que inscrevessem o símbolo nos escudos com as palavras "Sic signo vinces", com este sinal venceras, uma frase que ecoaria por séculos como lema da cristandade triunfante. A batalha, assim, deixou de ser apenas um episódio militar para se tornar um mito fundador, um daqueles raros momentos em que a história e a lenda se fundem, moldando o imaginário de gerações futuras. A entrada de Constantino em Roma após a vitória foi acompanhada de gestos que reforçavam sua nova identidade. Ele recusou-se a subir ao Capitólio para oferecer sacrifícios aos deuses tradicionais, um ato impensável para um imperador romano ocidental. Em vez disso, visitou o túmulo de São Pedro, onde, segundo a tradição, orou e fez oferendas, um sinal claro de que sua lealdade agora se voltava para o Deus dos cristãos. Ainda assim, sua conversão não foi imediata nem absoluta. Constantino manteve o título de Pontifex Maximus, chefe da religião romana, e só seria batizado em seu leito de morte décadas depois. Essa ambiguidade, porém, não diminuiu o impacto de suas ações. Ao legalizar o cristianismo com o Edito de Milão em 313, ele não apenas pôs fim às perseguições, mas também abriu caminho para que a fé se tornasse, em poucas décadas, a religião oficial do Império. A Batalha do Ponte Milvio, portanto, não foi apenas o desfecho de uma disputa pelo poder, mas o prelúdio de uma revolução cultural. Nela, o pragmatismo político de Constantino encontrou um aliado inesperado na fé, e o cristianismo, atiental uma seita perseguida, ganhou um patrono imperial. As consequências desse encontro reverberariam por toda a história ocidental, desde a construção das primeiras basílicas até a definição dos dogmas da Igreja nos concílios ecumênicos. E assim, entre o brilho das espadas e o fulgor das visões, um novo capítulo da humanidade começava a ser escrito, mas como um gesto calculado de um estadista astuto. Chamado Edito de Milão, firmado em fevereiro de 313, não foi um ato de devoção religiosa, mas uma manobra política de alcance imperial. O acordo, selado entre Constantino e seu rival Licinio, então imperador dos Balcãs, representou um ponto de virada nas relações entre Roma e os seguidores de Cristo. A reunião ocorreu em Mediolano, a atual Milão, e consolidou uma mudança de rumo, onde antes havia perseguição, agora haveria tolerância. O documento não apenas ratificava o Edito de Tolerância de Nicomedia, promulgado 2 anos antes por Galeriu, que já havia posto fim às hostilidades contra os cristãos, mas também elevava o cristianismo a condical de credo licitum, uma fé reconhecida pelo Estado, ao lado do paganismo e do judaísmo. Contudo, seria um equívoco confundir essa concessão com a oficialização da religião cristã. O cristianismo só se tornaria a fé dominante do Império em 380, com o Edito de Tessalônica, assinado por Teodosio e Átila. O que Constantino ofereceu foi um espaço de legitimidade, não um trono exclusivo. A motivação por trás desse gesto era menos espiritual do que estratégica. Ao abracar, ou ao menos tolerar, uma fé censal, o imperador angariava apoio entre uma população cada vez mais numerosa e influente. Os historiadores divergem sobre a sinceridade de sua conversão, mas poucos questionam que, para Constantino, a unidade religiosa era um instrumento de coesão política. Uma igreja unificada poderia servir como cimento para um império fragmentado, cujas províncias se distanciavam cultural e economicamente. E foi justamente essa visão que o levou a convocar, em 325, o primeiro concílio de Niceia. Realizado entre maio e julho daquele ano na cidade bitínia de Niceia, hoje Iznik, na Turquia, o concílio foi um marco na história do cristianismo. Pela primeira vez, bispos de todo o mundo conhecido se reuniam sob os auspícios do imperador para debater questões doutrinárias e disciplinares. Constantino não apenas financiou o evento com recursos públicos, cobrindo despesas de viagem e hospedagem dos cerca de 300 participantes, como também garantiu a segurança dos debates e inaugurou os trabalhos com um discurso solene. Em suas palavras, exortou os líderes eclesiásticos a buscarem a harmonia, lembrando-lhes que as Escrituras deveriam ser a bússola de suas decisões. Entre os resultados mais duradouros do concílio estiveram a formulação do Credo Niceno, que definia os fundamentos da fé cristã, e a promulgação de 20 cânones, leis eclesiásticas que regulamentavam desde a conduta dos clérigos até a organização das dioceses. Enquanto Niceia consolidava a unidade teológica do cristianismo,
Constantino voltava seus olhos para um projeto ainda mais ambicioso, a fundação de uma nova capital. Desde o reinado de Diocleciano, o centro de gravidade do império deslocara-se para o Oriente, mais próspero e populoso. Nicomedia, escolhida como sede temporária, não bastava para as necessidades de um império que enfrentava ameaças nas fronteiras do Danúbio e da Pérsia. Constantino compreendeu que uma cidade estrategicamente situada poderia controlar o tráfego marítimo entre o Mediterrâneo e o Mar Negro, além de servir como bastião contra as incursões bárbaras. Assim, em 324, decidiu refundar a antiga Bizâncio, erguendo sobre suas ruínas uma metrópole que levaria seu nome. Constantinopla apontou a escolha das relíquias que protegeriam a nova capital não foi aleatoria. A Vera Cruz, supostamente o madeiro onde Cristo fora crucificado, e o cajado de Moisés foram trazidos com pompa e depositados em santuários erguidos para abençoar a cidade. A inauguração oficial ocorreu em 11 de maio de 330, em uma cerimônia que mesclava rituais pagãos e cristãos, refletindo a própria dualidade do imperador. Constantinopla não era apenas uma capital política, mas um símbolo da fusão entre o legado romano e a nova fé. Sua localização privilegiada entre a Europa e a Ásia, com portos fortificados e muralhas inexpugnáveis, garantiu-lhe prosperidade por séculos. Quando o Império do Ocidente ruiu em 476, ela se tornou o coracal do Império Bizantino, sobrevivendo por mais 1000 anos. Os últimos anos de Constantino, porém, foram marcados pela sombra da doença. Em 337, já debilitado, o imperador pressentiu que sua hora se aproximava. Havia preparado com antecedência seu túmulo na Igreja dos Santos Apostolos, em Constantinopla, um monumento que ele mesmo ordenara construir. Buscando alívio em banhos termais perto de Helenópolis, tentou retornar à capital, mas suas forcas o abandonaram antes que pudesse chegar. Em um subúrbio de Nicomedia, reuniu os bispos que o acompanhavam e expressou seu desejo de ser batizado. Escolheu Eusébio, bispo da cidade onde agonizava, para administrar-lhe o sacramento, uma decisão que alguns interpretaram como um gesto de humildade, outros como uma manobra para garantir a salvação às vésperas da morte. Constantino faleceu em 22 de maio de 337 na vila Ancirona, nos arredores de Nicomedia. Seu corpo foi trasladado para Constantinopla e sepultado em um sarcófago de granito, na Igreja dos Santos Apostolos, onde repousaria a de ser destruído séculos depois, durante o saque da cidade na Quarta Cruzada. Apesar de sua influência decisiva na ascensão do cristianismo, Constantino jamais o tornou a religião oficial de Roma. Seu papel como líder da igreja e frequentemente exagerado. Embora tenha patrocinado o Concílio de Nicéia e promovido a fé cristã, ele próprio só foi batizado em seu leito de morte. O Edito de Milão, de 313, não estabeleceu o cristianismo como fé dominante, mas apenas como uma crença permitida. A oficialização viria apenas em 380 com Teodosio I. O que Constantino fez foi algo mais sutil. Transformou o cristianismo em um instrumento de poder, usando sua unidade como ferramenta para manter coeso o império em declínio. Sua visão política, mais do que sua devoção pessoal, moldou o futuro da cristandade. Mas Constantino não foi apenas o imperador que abriu as portas para o cristianismo. Ele foi também um reformador incansável, cujas mudanças deixaram marcas profundas na estrutura do império. Compreendendo que Roma já não era o centro ideal para governar um território vasto e ameaçado, transferiu a capital para o Oriente, fundando Constantinopla, uma cidade que, por sua localização estratégica, existiria ao tempo muito depois da queda do Ocidente. No campo militar, reorganizou o exército, criando guarnições fronteiriças e um corpo de elite móvel capaz de responder com rapidez às crises. No âmbito econômico, introduziu o solidus, uma moeda de ouro de alta pureza que se manteria estável por séculos, garantindo a confiança no sistema monetário romano. Sua herança, porém, não se limitou às reformas. Constantino inaugurou uma dinastia que governaria Roma por quase 8 décadas. Após sua morte, o trono foi dividido entre seus 3 filhos, Constantino II, Constâncio II e Constante, que reinaram como co-imperadores. A sucessão, no entanto, não seria pacífica. As rivalidades entre os herdeiros logo se transformariam em conflitos abertos, prenunciando as divisões que, décadas mais tarde, levariam à fragmentação definitiva do império. Ainda assim, o legado de Constantino perduraria. Uma nova capital, uma fina ascensão e um modelo de governo que, embora imperfeito, redefiniu os rumos da civilização ocidental. Em 337, após a morte de Constantino,
o Império Romano foi dividido entre seus 3 filhos, que assumiram o título de Augustus. Constâncio II, o mais velho e herdeiro direto de Constantino e Fausta, foi nomeado César por seu pai ainda em vida e, agora, buscava impor um princípio de primogenitura para consolidar seu poder. A divisão territorial, porém, não evitou as tensões. Constante, o mais jovem, governava as províncias ocidentais, Britânia, Gália e Hispânia, enquanto Constantino II ficou com as regiões centrais. Essa partilha logo se revelaria frágil. Em 340, Constantino II tentou expandir seu domínio sobre os territórios de Constante, mas foi emboscado e morto por generais leais a seu irmão. Com sua eliminação, Constante passou a controlar uma porção ainda maior do império, enquanto Constâncio II, que governava o Oriente, consolidava sua posição. No entanto, a paz duraria pouco. Em 350, Constante foi assassinado por agentes de Magnencio, um usurpador que se proclamou imperador no Ocidente. Constâncio II, então, voltou-se contra o rival, derrotando-o em 353 e reunificando temporariamente o império sob seu comando. Mas as interpretações sobre o legado de Constantino e, por extensão, de seus sucessores variam drasticamente. Para alguns historiadores, como Jacob Burckhardt, autor de A Era de Constantino, o Grande Século XIX, o imperador foi um governante pragmático, um político astuto que manipulou símbolos e instituições para assegurar seu poder. Burckhardt o retratou como um líder secular, movido por interesses terrenos, capaz de instrumentalizar até mesmo a religião em benefício próprio. Na década de 1930, o historiador belga Henri Grégory reforçou essa visão cética. Em seus estudos sobre a Antiguidade Tardia, ele questionou a autenticidade dos textos atribuídos a Constantino, sugerindo que muitos deles, incluindo discursos e cartas, poderiam ter sido forjados por seus assessores ou por autores posteriores. Gregori foi além. Para ele, o interesse de Constantino pelo cristianismo só teria se desenvolvido após perceber seu potencial como ferramenta de coesão política. A conversão, nesse sentido, seria menos um ato de fé e mais uma estratégia para unificar um império fragmentado. Um dos episódios mais controversos ligados a Constantino e a chamada Ducal de Constantino. Trata-se de um documento supostamente emitido pelo imperador, no qual ele teria transferido ao Papa Silvestre I a autoridade sobre Roma e todo o Ocidente. Por séculos, o texto foi usado pela Igreja para justificar seu poder temporal, especialmente durante a Idade Média. No entanto, já no Renascimento, estudiosos começaram a questionar sua autenticidade. O humanista italiano Lorenzo Valla, no século XV, provou de forma definitiva que o documento era uma falsificação. Por meio de uma análise filológica rigorosa, Valla demonstrou que o latim utilizado no texto era anacrônico e que várias referências históricas não condiziam com o período de Constantino. A Ducal, concluiu, havia sido provavelmente redigida no século VIII. Muito depois da morte do imperador. Mas afinal, Constantino foi um cristão genuíno? A resposta, mesmo após quase 1700 anos, permanece incerta. Se ele abracou o cristianismo por convicção religiosa ou por conveniência política, uma coisa inegável: foi o primeiro governante de grande envergadura a reconhecer o potencial da fé como instrumento de poder. E, desde então, muitos líderes seguiram seu exemplo, não apenas com o cristianismo, mas com outras religiões e ideologias. A história de Constantino nos lembra que o poder, em todas as épocas, se constrói na interseção entre crença e estratégia. Seja qual for a motivação por trás de suas ações, seu legado moldou o curso da civilização ocidental. E, como em qualquer narrativa histórica, as interpretações variam conforme os olhos de quem as analisa. Se este conteúdo foi útil para você, compartilhe suas reflexões nos comentários. E se quiser aprofundar ainda mais no tema, não deixe de curtir, compartilhar com amigos e se inscrever no canal. As redes sociais estão logo abaixo, na descrição. Afinal, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la. Até a próxima!